Amigos e amigas, sejam bem-vindos à nossa 9ª videoaula e essa será sobre as barreiras da comunicação interna, aquelas coisas que precisamos evitar. As barreiras da comunicação interna são muitas. Obviamente, a gente não teria como descrever ou tratar ou elencar, né, todas elas nesse momento aqui. Da mesma forma que temos que cuidar para que a informação chegue a todos os públicos da nossa organização, precisamos cuidar para que ela não chegue numa quantidade que seja inviável para as pessoas processarem, né? Então, não adianta, por exemplo, uma empresa encher a caixa de e-mail do funcionário com 50, 60 mensagens por dia. Não adianta, por exemplo, em um grupo de WhatsApp interno, se ter 200, 300 mensagens por dia. Por quê? Porque com certeza essas mensagens serão excessivas, não serão processadas adequadamente, muitas delas serão ignoradas e não tratadas como deveria se chegassem na quantidade correta, adequada e que seja de fato viável para ser analisada e trabalhada pelas pessoas. Então, o excesso de informação é uma barreira que temos na comunicação interna que precisamos evitar. Sei que muitas vezes, por experiência própria, eu posso dizer, nos sentimos tentados, né, a enviar muitas informações para muitos públicos diferentes, porque no mundo atual a gente é bombardeado, né, com muitas informações e nós que trabalhamos com comunicação, muitas vezes entendemos que muitas dessas informações seriam importantes, né, que chegassem a alguns dos nossos públicos. Mas é preciso que a gente tome cuidado, selecione, muitas vezes a gente compile essas informações, resuma elas em algumas situações, para exatamente evitar essa que é uma grande barreira para a comunicação interna se ser trabalhada com qualidade, que é o excesso da informação. Uma outra barreira muito grande é quando a gente não consegue engajar as equipes. Quando a gente não consegue fazer com que as equipes, que as pessoas, os nossos públicos internos, participem do processo de comunicação, existe realmente uma barreira muito grande. É por isso que é preciso pensarmos em meios, em campanhas, em estratégias, usar todos os nossos recursos para engajar as pessoas, para buscar a participação delas, dialogar com elas, abrir espaço de empoderamento para esses públicos dentro do ambiente interno, porque só assim nós teremos a sua participação e a sua participação nos ajudará, não será a falta dela uma barreira a mais para a comunicação interna vencer. Então, acredito que é preciso, cada vez mais, pensarmos em forma de engajarmos, de empoderarmos e de dar espaços de participação para os públicos internos através do nosso trabalho de comunicação interna. Uma grande barreira que acontece dentro do processo de comunicação interna são falhas que acontecem no processo de comunicação. Aquilo que na teoria da comunicação nós chamamos de ruído de comunicação, ou ruído no sistema de comunicação, né? Quando, por algum motivo, a mensagem
que nós gostaríamos que chegassem, o sentido da mensagem que a gente estabeleceu não chega no nosso receptor, ou seja, nas pessoas que vão receber essa mensagem da forma que nós gostaríamos, ou seja, o sentido é de alguma forma mudado, então aí nós temos um problema. Porque de fato, como eu já disse em outro momento aqui do curso, em outra videoaula, né, a gente tem que sempre ter em mente que comunicação é disputa de sentidos. E o sentido que a gente dá a uma determinada mensagem precisa ser de alguma forma trabalhado para que não seja mudado pela pessoa que vai receber essa mensagem. Obviamente que ela pode ter podem existir 1000 fatores diferentes, uma série de variáveis que podem contribuir para que ela tenha uma percepção diferente em relação à mensagem que ela está disputando, né? O sentido com a organização. Mas cabe à organização fazer com que esse sentido seja o mais próximo possível do sentido que a organização quer dar para cada um desses públicos. E é por isso que a gente sempre fala na adequação da mensagem para cada público de interesse. Mas o fato é que a falha de comunicação, quando ela acontece e o sentido da mensagem que foi passado é mudado, se torna realmente uma barreira muito grande para a comunicação interna acontecer com qualidade. Muitas vezes, no mundo atual, exatamente porque queremos resumir demais as informações, por conta, inclusive, daquela primeira barreira que tratamos, do excesso de informações, né, que também é uma barreira, mas muitas vezes resumimos tanto as coisas que a gente deixa a mensagem inconsistente. E a mensagem inconsistente é uma grande barreira. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente diga para alguém ou mande uma mensagem para alguém que não seja completa, que dê apenas um norte daquilo que a gente deseja. E essa pessoa, claro, como a gente acabou de dizer, como comunicação é disputa de sentidos, deu a interpretação, como ali não está toda a informação, apenas parte dela, mas nós, pela forma que raciocinamos e entendemos as coisas do modo simbólico, nós precisamos entender o todo, ou não entendemos nada, né? Ou nós fechamos a gestalt, ou não conseguimos entender, então a gente vai dar uma interpretação para aquilo que não está, né? Vai aproveitar a informação que está presente e interpretar ao nosso modo o restante para dar sentido ao todo. Então o que é que vai acontecer? Essa mensagem vai ser passada para outra pessoa de modo completamente diferente daquilo que você gostaria, né? Existe aí no nosso material complementar um vídeo muito engraçado que trata dessa questão, que é exatamente um vídeo em que um general passa, né, para o seu comandado uma informação sobre a possibilidade de todos verem o cometa Halley passar. E essa notícia, quando chega lá na tropa, nos soldados, ela chega completamente diferente. Depois, se tiver um tempinho, dá uma olhada lá no material complementar para dar um pouco de risada com esse vídeo. Mas, enfim, né, a inconsistência da mensagem é muito perigosa e é uma barreira muito grande, né? Eu vou citar aqui um grande cientista, um grande pensador brasileiro, chamado Milton Santos, que ele falava que nós, ao contrário do que alguns pensadores colocam por aí, que vivemos na sociedade da informação, do conhecimento, etc., ele dizia que nós vivemos na sociedade da desinformação. Exatamente porque as pessoas hoje não se aprofundam nas notícias, nas informações, etc., né? E sim pega um pouquinho de cada coisa para se informar mais ou menos sobre tudo, mas na realidade ela termina não estando informada sobre nada.
porque quem sabe um pouquinho de tudo, no fundo não sabe muito de nada, né? Então, Milton Santos chamava isso, né, da sociedade da desinformação, dessa sociedade que sabe um pouquinho de tudo, né? Então, a mesma coisa pode se aplicar para a gente aqui na comunicação interna em relação a essa barreira que nós temos da inconsistência da mensagem ou da informação. Se ela não for uma mensagem consistente, completa, né, que faça sentido para quem recebe, então ela pode se tornar uma grande barreira para a gente. Se a equipe de comunicação interna não estiver trabalhando adequadamente, se não estiver trabalhando em equipe e de forma integrada, certamente vai se tornar uma barreira muito grande para a comunicação interna funcionar. Porque quando não há essa integração entre a equipe de comunicação, o discurso pode, em alguns momentos, ser frouxo, né? Ou seja, um fala uma coisa, outro fala outra, não há integração e não há esse trabalho em equipe para fortalecer um discurso importante, digamos assim, consistente, para que as pessoas possam crer. E uma coisa, se tem uma coisa que realmente, né, quem trabalha com comunicação interna sabe do que eu estou falando, que a equipe de comunicação interna precisa ter em uma organização é credibilidade. E se não há credibilidade por parte de toda a organização em relação à equipe de comunicação interna, com certeza essa comunicação muito provavelmente não vai funcionar bem. Uma outra barreira é exatamente, né, aquela que eu tratei em outra videoaula ao explicar um dos objetivos da comunicação, é exatamente a dificuldade que nós temos muitas vezes de adequar uma determinada mensagem para um determinado público que tem características muito específicas e podemos, obviamente, falhar na nossa comunicação. Então, a adequação é extremamente importante, né? A adequação da linguagem, da mensagem que vai ser passada para cada público é extremamente importante. Dá um exemplo, né, de algo que aconteceu conosco, porque eu acho que os exemplos são importantes para o entendimento das coisas. Foi feito um trabalho, né, de comunicação em uma empresa de transportes, né? Nessa empresa de transportes havia um problema de relacionamento, de comunicação interpessoal entre diversos grupos. Os grupos de motoristas, de cobradores e de supervisores, né, que cuidavam desse processo, etc. Muito bem, então foi feita uma peça, foi analisado o que é que podia ser feito para informar melhor ele sobre o processo, para ver se dirimia essas questões informacionais e se conseguia fazer com que essas equipes começassem a trabalhar de uma forma mais integrada, mais unida, conhecendo o trabalho do outro e valorizando o trabalho do outro. Pois bem, foi feito então um informativo para ser distribuído com toda essa equipe de cobradores, motoristas, supervisores e etc. Muito bem. O que é que acontece? Se fez uma peça de comunicação muito bonita, né? Era um jornal interno muito bem feito, muito bem tratado, com textos maravilhosos, com imagens muito bem tratadas, né? Tanto do ponto de vista do registro de qualidade, quanto do tratamento da imagem, pós-registro, etc., a impressão. Ou seja, era uma peça que poderia ganhar um prêmio qualquer, né, pela qualidade que tinha. Mas, obviamente, depois de todo o trabalho que é feito, precisamos então, né, avaliar esse trabalho para ver se deu algum tipo de resultado.
E nessa avaliação se percebeu que, na realidade, poucas pessoas tinham lido esse material. Por que esse pessoal não lê uma coisa tão atrativa daquela, bonita, com imagens maravilhosas, com textos bem tratados, maravilhosos? Simplesmente não se chegou a nenhum consenso, até que, ao analisar exatamente o que poderia ter dado errado e voltar, né, a analisar o público, né, foco, a população foco dessa ação, nós percebemos que era uma população que tinha, na sua maioria, ou pessoas de baixa escolaridade, ou alguns analfabetos funcionais, que só sabiam assinar o nome, mas que não conseguiam ler e interpretar o que liam. Então, o que acontece? A grande maioria, obviamente, não teve acesso àquela informação, apesar daquela peça de comunicação tão bem feita. Então, o que foi que se fez a partir dali? Se detectou isso, se trabalhou um outro informativo, só que em formato de quadrinhos. Se criou alguns personagens que eram cobradores, que eram motoristas, que eram supervisores, etc., né? E que se criou uma história em que se passava as informações de forma bem simples, com frases bem curtas, né? Os nomes dos personagens criativos e etc. E quando se foi analisar depois o resultado dessa ação, se viu que aí sim, todo mundo tinha lido, utilizado, né, o informativo como fonte de informação, brincavam com os personagens, conheciam os personagens, ou seja, essa peça de comunicação muito mais simples, né, muito menos trabalhada, não tinha lá grandes imagens simples, desenhos manuais bem simples, etc., tiveram uma repercussão muito melhor e deu um resultado muito melhor, exatamente por causa da adequação da linguagem e da mensagem para o público que se buscava atingir. Então, essa é uma barreira importante que a gente precisa vencer, que é a da dificuldade em personalizar as mensagens para os públicos estratégicos, para os públicos que a gente pretende atingir. Uma outra grande barreira da comunicação interna, mas essa não serve só para a comunicação interna, mas para toda a área de comunicação, mas a comunicação interna também está inserida nisso, é exatamente a falta de integração no discurso interno e externo da organização. Isso é uma barreira terrível, né? Tem um caso muito, muito conhecido, né, que eu não vou citar o nome da empresa por uma questão ética, mas que ficou bastante conhecido, que era uma empresa que trabalhava, né, no ramo calçadista, era uma indústria calçadista, que resolveu fazer uma publicidade no nível ou no estilo, digamos assim, de uma empresa de tecnologia, né, como uma Google, uma Microsoft e tal, porque a ideia deles era passar que a equipe de criação, né, desses calçados, dessas sandálias e tal, era uma equipe de criação moderna, né, que tinha liberdade para criar e etc. e tal, bem no estilo, né, Google, Microsoft e tal, para ser adequada ao mundo atual e etc. Mas só que a gente sabe que a indústria calçadista é uma indústria austera, né, é uma indústria dura. O processo de produção, né, de criação de produção dessas peças é muito dura, uma indústria dura, né? De vez em quando acontece um acidente, uma máquina de corte, corta-dedo, corta-mão, enfim. É daquelas empresas que quando você chega tem sempre uma plaquinha lá, não sei quantos dias sem acidentes, né? Ou seja, é porque de fato sempre acontece algum. Mas enfim, né? Simplesmente a empresa resolveu comunicar para fora, através da sua publicidade, com uma linguagem leve, moderna e etc. Mas o discurso para dentro, para os funcionários, para aqueles que realmente produzem, né, os calçados,
era duro, austero, né? Forte, até porque era uma indústria de corte, de máquina pesada e etc. Então o que é que acontece? Obviamente isso criou um problema muito grande. Imagine o que é você ser um funcionário de chão de fábrica dessa empresa, né? Depois de trabalhar exaustivamente nessa empresa, chegar super cansado exatamente porque essa produção austera, dura, né? Muito responsável, etc. E você chega em casa exausto do seu trabalho e liga a TV e está lá a publicidade da empresa dizendo: ah, quem faz tal calçado vive assim. Aí o pessoal na praia, né, descontraído e tal. Obviamente que isso criou revolta interna, críticas e etc. Exatamente por causa dessa falta de unicidade no discurso interno e externo. A empresa precisa ter um discurso único para dentro e para fora, porque senão fica parecendo enganação ao público interno. E os públicos internos hoje certamente estão empoderados, com poder de mídia, etc., e podem prejudicar bastante a imagem da organização. Lembrem-se, como demos o toque na primeira videoaula, os públicos internos são instrumento de comunicação externa. E depois, em outra videoaula, falamos que os públicos internos fortalecem, podem fortalecer ou desfavorecer a imagem pública da organização. E a nossa nona videoaula fica por aqui e convido vocês a assistir a nossa 10ª videoaula, onde eu trarei algumas observações importantíssimas sobre comunicação interna que vale a pena anotar e não se esquecer nunca mais.